boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao É Notícia. A Rede TV começa hoje a série de sabatinas com os principais candidatos ao governo do estado de São Paulo nas eleições deste ano. O nosso primeiro convidado é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição pelo Republicanos. Tarcísio nasceu no Rio de Janeiro, tem 51 anos, é casado e pai de 2 filhos. É engenheiro civil, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e também possui formação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Serviu o Exército por 17 anos. Depois, atuou em cargos técnicos nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, até ser nomeado ministro da Infraestrutura pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Em 2022, ele foi alçado à política por ideia do próprio Bolsonaro, ao ser escolhido como candidato ao governo de São Paulo. Recebeu 13 milhões de votos dos paulistas e acabou eleito governador do estado. Nesta eleição, ele disputa o governo de São Paulo pela segunda vez e mantém ao seu lado na chapa o atual vice-governador Felício Ramute, do MDB. As entrevistas desta série têm duração de 42 minutos. Foram convidados pela Rede TV os 2 candidatos mais bem colocados na pesquisa Datafolha, divulgada em 5 de julho. Agora sim, boa noite, governador. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Beatriz. Uma alegria estar com vocês. Governador, ontem o seu partido, Republicanos, decidiu não apoiar formalmente o Flávio Bolsonaro na eleição presidencial, embora o Diretório Paulista, ligado ao senhor, participe da campanha do Flávio. Queria perguntar qual foi a sua posição nesse debate e se a ausência do apoio nacional prejudica a candidatura do Flávio. Olha, minha posição foi de apoio ao Flávio Bolsonaro, foi a posição que a gente externou para a presidência do partido. O partido tomou uma decisão baseada na posição dos diretórios estaduais, que por sua maioria optaram pela neutralidade. Claro que tem um prejuízo a campanha do Flávio em função do tempo de TV, é menos tempo de TV que o Flávio vai dispor, mas eu não acredito que seja um prejuízo muito importante. Eu acho que nós temos outros meios de fazer a mensagem chegar, a mensagem de mudança, a mensagem de esperança, a mensagem que o Brasil precisa de um caminho diferente, e aqui em São Paulo a gente vai estar muito comprometido com a campanha do Flávio. E aí, ainda um tema ligado ao Flávio Bolsonaro, ligado à integridade também, governador. O senhor pediu explicações, teve alguma conversa com o Flávio Bolsonaro depois da vinda à tona de um áudio dele pedindo dinheiro ao Daniel Vorcaro? Pedi, inclusive, publicamente. Eu achei que ele tinha que explicar, porque o eleitor merece essa satisfação. O eleitor está muito cansado dos escândalos de corrupção, e a gente tem aí não só o caso Master, mas a gente tem toda a questão do INSS, Lulinha, agora o chefe de gabinete do Lula envolvido, recebendo dinheiro do INSS. Acho que tudo tem que ser esclarecido. E aí eu pedi ao Flávio, inclusive publicamente, que ele desse todos os esclarecimentos. Ele, ao longo do tempo, veio dando esses esclarecimentos, e eu acho que agora a gente tem que falar em projeto para o Brasil. A gente vai falar em projetos para São Paulo, mas para fechar esse assunto, o senhor teme que isso tenha algum impacto na campanha do senhor? Não. Não vê nenhuma relação não, entre... porque não tenho relação nenhuma. Observe que, por exemplo, pega caso Master, né? A gente nunca teve uma reunião com o Vorcaro, nem dentro, nem fora da agenda. Se pegar os nossos institutos de previdência, Previcon, SPPrev, não compraram CDBs do Master, nós não temos negócio com o Master, então estamos absolutamente tranquilos com relação a esse tema e não há repercussão nenhuma desse tema com o governo do Estado de São Paulo ou com a campanha de São Paulo. Passando agora para falar de segurança, governador, e segurança das mulheres. A sua gestão reduziu os homicídios no estado de São Paulo, mas 2025 terminou com o maior número de feminicídios da série histórica do estado. O estado também registrou, no primeiro semestre desse ano, alta nos estupros. Esse é um tema que afeta diretamente a mulher paulista. Então, pergunto ao senhor, no primeiro ano do seu governo, houve uma redução no orçamento das delegacias para a mulher. O senhor considera, olhando em retrospecto, que esse foi um erro da gestão? Veja, na verdade não houve redução no orçamento das delegacias da mulher, até porque ela faz parte do orçamento da Secretaria de Segurança Pública. As pessoas fazem uma confusão que houve na largada, no envio da proposta orçamentária, uma redução na Secretaria da Política para a Mulher, e por uma razão técnica só. Como é uma secretaria que recebe muito recursos de emenda, a gente sempre pensa como vai ficar o orçamento no final da tramitação da peça orçamentária. Então, a gente tirava um pouco de dinheiro no envio da peça para agregar aqueles valores de emenda para ter um valor final mais interessante. Tanto é que esse valor foi crescente ao longo dos anos e o valor do orçamento da Secretaria de Política para a Mulher no ano de 2026 é o maior da série histórica.
Se a gente pegar, houve uma expansão das delegacias da mulher ao longo do nosso mandato. Então, a gente chegou a 144 delegacias e a 220 delegacias, salas DDM, que funcionam 24 horas, que estão acopladas a outras delegacias territoriais, onde a mulher tem um espaço ali seguro, com privacidade, onde ela vai entrar online com uma delegada que vai estar de plantão e vai orientar todas as medidas de proteção, vai fazer o boletim de ocorrência, vai orientar o despacho de uma medida protetiva e vai dar outras orientações para a mulher. Agora, veja, a própria questão da delegacia ainda está no campo da reação. A gente precisa trabalhar também no campo da prevenção. A gente tem se debatido com esse tema porque é super difícil tratar dessa questão hoje. Vou dar um exemplo. A Tainara, que morreu arrastada por um marginal que a atropelou na marginal. Ela não esperava que aquilo ia acontecer. Ela disse não para uma pessoa que não soube lidar com essa frustração e resolve atirar o carro contra ela. Ali não houve um anúncio, não houve uma forma de se preparar, e é contra isso que a gente está lidando. A gente está lidando, por exemplo, contra esses crimes que são cometidos dentro de casa, por pessoas próximas. E aí a gente está procurando estabelecer uma rede de proteção. A gente criou aqui o São Paulo por Todas, que é uma grande rede de acolhimento, de proteção, de segurança da mulher. E tem várias frentes de atuação, não só a questão da ampliação das DDMs, das salas DDM 24 horas, mas também a gente criou os espaços lilás nos comandos de policiamento, onde policiais femininas treinadas fazem um atendimento 90 especializado e não param aí. Elas acompanham o desenrolar das atividades, o desfecho dessas ligações. Por exemplo, a gente agora tem viaturas específicas para a patrulha feminina, que é o SP Mulher Segura. As policiais vão até a casa daquela pessoa que sofreu uma agressão, que sofreu uma violência, verificam como é que está, elas pegam os agressores, levam para os grupos reflexivos. A gente está fazendo isso em parceria com a Justiça. Em parceria com a Justiça também, a gente iniciou de forma pioneira uma grande campanha de tornozelamento de agressores. Isso é fundamental para que a gente evite a reincidência. Então, a gente, quando tem um agressor que vai preso, que vai para uma audiência de custódia, ele sai de lá tornozelado e a gente passa a monitorar a vítima da violência e o agressor, de maneira que, quando ele chega perto dela, por geoprocessamento, a gente já tem um alerta disparado e a gente já vai e aborda esse criminoso. Então, a gente já prende ele antes de ele se aproximar da vítima. E a ideia é diminuir a reincidência. A gente já teve mais de uma centena de prisões dessa forma e eu tenho certeza que são feminicídios que a gente está evitando. Se a gente pegar a estatística, né, hoje, São Paulo, quando a gente pega a população de São Paulo, nós temos a terceira menor taxa de feminicídios do Brasil e nós não estamos satisfeitos. A gente tem aí se esforçado muito, nos 2 últimos meses a gente teve redução desses indicadores, feminicídio caindo, e mostra que então as ações que estão sendo tomadas estão começando a gerar algum resultado. Agora a gente sabe que é um desafio enorme e nós vamos continuar trabalhando para tornar as mulheres de São Paulo cada vez mais seguras. Mas o que não deu certo, então, governador? O senhor listou uma série de ações feitas pelo seu governo, mas o senhor fala, agora, nos últimos meses, o número de feminicídios tem caído. Mas o senhor está no cargo há 3 anos e meio, né? Então, nesse período, o que não deu certo nessas políticas para a mulher paulista? As políticas estão dando certo. A gente está vendo, chegou, por exemplo, em 2025, a gente teve o menor indicador do Brasil de feminicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, o menor número de todo o país. Esse ano, nos 6 primeiros meses, a gente está com o 2º menor indicador do Brasil. Então, a gente tem que considerar também a complexidade, a dimensão territorial e a população do estado de São Paulo. Relativamente, os nossos indicadores estão entre os mais baixos do país. E a gente está trabalhando para tornar as mulheres mais seguras. Que, quando a gente pensa só na estatística, por exemplo, a gente tem 1,1 feminicídio para cada 100 mil habitantes. A média nacional é 1,4 para cada 100 mil habitantes. E nós não estamos satisfeitos, porque a gente não vai tratar as pessoas como estatística. O foco da política pública é a pessoa. A gente quer que a mulher realmente se sinta mais segura, com todo o desafio, com toda a complexidade de ter uma sociedade que é cada vez mais intolerante, uma sociedade que cada vez mais as pessoas não sabem lidar com frustrações, onde esse crime é cometido dentro de casa, por pessoas próximas. Então, é um desafio para a segurança pública, é um desafio para todos os agentes, e a gente está procurando construir canais, políticas públicas, como, por exemplo, a questão dos grupos reflexivos, o tornozelamento, as salas lilás. Hoje, todo ambulatório médico especialidade que a gente entrega, todo hospital que a gente entrega tem uma sala lilás. É uma sala disfarçada para que o agressor muitas vezes leva a mulher no posto de saúde, leva a mulher no atendimento médico, que foi vítima da agressão dele, para que ele não saiba que ela ali vai ter o primeiro cuidado e que a gente possa fazer o encaminhamento
para a medida protetiva, para o boletim de ocorrência, até para a prisão daquele agressor. Então, a gente está trabalhando muito, inclusive nas escolas, para evitar esse problema. Nos 3 primeiros anos aí do seu governo, nesses 3 anos e meio, né, do seu mandato, governador, o senhor teve 3 secretárias para a mulher diferentes. Na maior parte desse tempo, 2 nomes ligados à ala mais conservadora do seu governo. Isso, de alguma maneira, atrapalhou esse enfrentamento ao combate à violência de gênero? De forma nenhuma. Eu acho que elas procuraram fazer o melhor, estruturaram a Secretaria do Zero, porque vamos lembrar que a Secretaria de Políticas para a Mulher foi criada neste governo, ela não existia, e é uma secretaria que tem por objetivo a coordenação de atividades de outras secretarias, então é uma secretaria transversal. É uma secretaria que conversa com a saúde, por exemplo, que a questão da saúde da mulher é uma questão que nos interessa. Então, observe, a gente aumentou muito a prevenção do câncer de colo de útero, a gente aumentou muito a prevenção do câncer de mama, então a gente está fazendo muito mais exames, a gente levou carretas da mamografia, a gente fazia 3,2 milhões de exames por triênio, a gente fez 4,4 milhões de exames. Então a gente conseguiu ampliar, levar o atendimento médico prioritário, criamos um ambulatório médico de especialidades exclusivo para a mulher. Na questão da emancipação, a mulher passou a ter acesso ao crédito, e a gente liberou aí quase R$1 bilhão de crédito para pequenas empreendedoras. Criamos uma linha específica para pequenas agricultoras, que é o FEAP Mulher, né? um braço do nosso Fundo de Expansão do Agronegócio para mulheres agricultoras. E essa linha de crédito está sendo um sucesso. Então, as mulheres dominam as formações profissionais que nós estamos fazendo, por exemplo, no Caminhos da Capacitação. Então, a gente está olhando a emancipação da mulher. Quando a gente pega na segurança, e aí já distou uma série de políticas, né? A Patrulha SP Mulher Segura, o APP Mulher Segura, o São Paulo por Todas, o protocolo Não Se Cale, para evitar a questão de assédio, né? Então, nós tivemos aí mais de 190 mil estabelecimentos treinados para que as pessoas possam identificar mulheres que estão em situação de risco e comunicar às autoridades, proteger as mulheres. Esse treinamento é obrigatório e gratuito, e o Estado de São Paulo dá o treinamento e faz a fiscalização. A primeira secretária saiu para concorrer à eleição municipal, então ela precisava se desincompatibilizar. A segunda secretária saiu para concorrer à eleição estadual, então ela também tinha que se desincompatibilizar. E hoje nós temos uma delegada de polícia que passou a vida toda militando nas DDMs, que comanda a secretaria e tem esse foco na segurança da mulher. Ainda sobre segurança, governador, agora vamos falar um pouco de crime organizado. A gente teve alguns episódios no Estado, ao longo deste seu mandato, que levantam dúvidas sobre a capacidade do Estado de fazer esse enfrentamento ao PCC. Uma execução no aeroporto de Guarulhos, o assassinato do delegado Marcelo Caramante e investigações que atingiram oficiais da Polícia Militar e possível ligação com o primeiro comando da capital. Ao fim desse seu primeiro mandato, o senhor pode afirmar para a população paulista que o PCC está mais fraco? Vamos lá. Todos esses casos, nós tivemos identificação de autoria, nós tivemos a prisão daquelas pessoas que participaram dessas ações. Aqui a gente corta na carne, a gente não passa pano para nada. Então, se uma pessoa comete algum crime, se ela tem relação com o crime, ela vai ser identificada, vai ser punida, vai ser processada, vai ser apresentada à justiça. O que a gente pode falar? Cracolândia existia há 30 anos sob comando do PCC e ela não existe mais. A favela do Moinho era um bunker do PCC no centro da cidade e ela não existe mais. Sempre se falou da atuação do PCC no mercado de combustíveis e aí veio a Operação Carbono Oculto, veio a Operação Poço de Lobato e a gente atacou de frente essa questão do PCC no setor de combustíveis. Tanto é que a gente eliminou bastante a fraude e a arrecadação no setor subiu de forma muito expressiva. Vamos pegar a atuação do PCC no setor de transportes. Então, era sabido e se falava muito, né, que, olha, o PCC lava dinheiro no setor de transportes. E a gente fez operação contra a Transulf, contra a Upbus, agora, recentemente, contra a Transunião. Então, várias ações de combate, de enfrentamento ao PCC na lavagem do dinheiro. Foram mais de 200 operações em conjunto com o GAECO. Então, pegando a lavagem de dinheiro em vários setores da economia formal, porque a gente está vindo também para a linha da asfixia financeira, operações nos territórios, operações em Paraisópolis, operações no Morro de São Bento, na Baixada Santista, operações na Baixada como um todo, operação na Praia Grande, operação em Cubatão, operação no Guarujá, operação em Santos. A gente está bolando outras operações de grande porte quanto o PCC, então é uma luta diuturna contra o crime organizado. Vamos lembrar
que o PCC, ele nasce há quase 30 anos atrás, e ele cresceu muito nos últimos 20 anos e virou uma organização transnacional. Então, esse tempo todo, a gente está correndo agora atrás do prejuízo, buscando lideranças, enfraquecendo essa questão da lavagem do dinheiro, porque é muito dinheiro transacionado no tráfico internacional de drogas. É uma coisa que transpassa as fronteiras do Brasil, tem a questão do controle de fronteiras, que é super importante, tem a questão do monitoramento de instalações críticas, que são federais, como portos e aeroportos. O segundo maior porto exportador de droga do mundo é o Porto de Santos. E, obviamente, isso está no rol das nossas preocupações. Tenho certeza que a tecnologia vai ser uma aliada, principalmente para o monitoramento dos recursos financeiros. A gente precisa combater a lavagem para asfixiar o PCC. Agora, tivemos atuação territorial, por exemplo, a gente identificou como é que o crime organizado operava no centro da cidade de São Paulo, onde eles movimentavam o fluxo da Cracolândia de acordo com o interesse imobiliário. Lá, eles compravam negócios de fachada, operavam esses negócios para lavar dinheiro. Aí você via, por exemplo, um hotel, uma pousada no centro de São Paulo, no nome de um beneficiário do Bolsa Família, movimentando 200 milhões de reais por ano. Opa, aqui a gente entendeu como é que funciona o business da Cracolândia. E tínhamos lá a favela do Moinho sendo o coração de distribuição de droga para todo o centro da cidade. Nós entramos na favela, prendemos o Léo do Moinho, que era o dono do tráfico ali na região, acabamos com a Cracolândia. Então, houve um combate muito firme, esse combate vai continuar. Agora, o senhor, hoje, se sente seguro para andar com o celular na mão em São Paulo? A gente sabe que essa é uma dor do cidadão de São Paulo. A gente sabe que o cidadão hoje coloca a bolsa na frente, esconde o celular com medo de ser roubado. Agora, nós estamos atuando muito contra o roubo de celular, contra as gangues do quebra-vidro. Recentemente, só no primeiro semestre, nós prendemos 1.480 pessoas relacionadas à gangue de quebra-vidro. Ou seja, a gente está combatendo esse crime. O roubo de celular na capital caiu 35%, não é desprezável. E aí, claro, de novo, eu vou ficar aqui falando de estatística? Não, porque eu sei que meu cidadão não se sente seguro. Você pega a última pesquisa da Datafolha, que trata dessa questão da percepção de segurança, 56% dos paulistas não se sentiam seguros em 2022. Hoje esse número chegou a 46%. Houve uma redução de 10%. Ou seja, a percepção de segurança melhorou. E isso vai na esteira da redução dos indicadores. A gente tem menor indicador de homicídios da história, menor indicador de latrocínios da história, menor indicador de roubo em geral, menor indicador de roubo de carga, menor indicador de roubo de veículo. A gente sabe que tem um caminho. A gente sabe que o cidadão ainda não está se sentindo seguro. Agora, o indicador, pelo menos, aponta uma direção. Estamos na direção correta. Aumento de efetivo policial, são 17 mil novos policiais na rua, 1,5 bi de investimento em equipamento, 4.100 novas viaturas, 126 mil novas câmeras, o Muralha Paulista, a aplicação da inteligência artificial. O Estado de São Paulo hoje tem o menor indicador de homicídio do Brasil. A gente sai de um cenário de quase 7 por 100 mil para um cenário de 4,2 por 100 mil, né, que é o menor de todos os tempos. E a gente está com os menores indicadores da série. Vamos continuar trabalhando. Uma coisa que dificulta muito o nosso trabalho na questão do roubo de celular, reincidência. A gente chega a prender um ladrão de celular, a gente prende 700 mil pessoas por ano aqui no Estado de São Paulo. E a gente tem uma população carcerária de 240 mil presos. A gente prende um ladrão de celular aqui 35 vezes. Então, dá aquela sensação, puxa, estamos enxugando gelo. E esse ladrão, que é preso várias vezes, tem acesso a todos os benefícios do judiciário. É normalmente o ladrão que vai ser libertado numa audiência de custódia. A gente tem que começar a olhar para essa questão da reincidência. Criamos aqui o SP Mobile, que é algo que está nos ajudando a recuperar celulares e a enfrentar a questão da receptação. 90 mil celulares recuperados e devolvidos aí para as pessoas. Então, uma questão, é um braço dessa política também importante. E a gente está fazendo grandes operações contra receptadores. Fizemos grandes operações, temos uma outra ingestação que em breve vai acontecer, que a gente está olhando também a ponta lá da cadeia, para tentar diminuir esse crime que aborrece o cidadão. O cidadão, às vezes, está com o celular ainda sendo pago no crediário e está tendo o celular roubado. Hoje, esse dado do Datafolha que o senhor menciona, realmente a percepção sobre a segurança melhorou, mas o dado ele ainda é estarrecedor. Claro. Só 1 em cada 4 paulistas caminha pelas ruas sem medo de ser assaltado. Eu circulo pela Zona Oeste e confesso que eu me enquadro nesses 3 paulistas que têm medo de ser assaltado hoje em São Paulo. O senhor está falando em continuidade de medidas que começaram e que, na visão do senhor, deram certo. Tem algo que vai ser feito de diferente na segurança no segundo mandato? Acho que o que a gente vai agregar cada vez mais tecnologia, né, mais inteligência artificial, mais monitoramento. Então, a gente está buscando o que tem de ponta.
As pessoas não sabem, mas hoje, por exemplo, eu tenho várias câmeras que fazem leitura de placa, que estão lendo placas o tempo todo e rodando analítica de inteligência artificial. A gente está cruzando, por exemplo, essa placa com a indicação de roubo e furto. E se tiver um indicativo de roubo e furto, gera um alerta. A gente cruza essa placa, por exemplo, com o veículo, para saber se aquela placa corresponde àquele veículo e não é uma clonagem, porque se for, a gente gera o alerta. A gente cruza essa placa com o CPF do possível condutor, porque se aquele condutor é um foragido da justiça, a gente gera um alerta. A gente tem um sistema que está gerando milhares de alertas por dia, são mais ou menos 6 mil alertas por dia. A gente já prendeu, com o advento do Muralha Paulista, 75 mil pessoas em função dos alertas gerados pelo sistema. A gente está colocando o reconhecimento facial em todas as estações de transporte público, nas estações do metrô, nas estações do CPTM. A gente já usa isso para controlar a entrada de possíveis foragidos da justiça nos estádios de futebol. Então, a gente está agregando cada vez mais tecnologia para ser mais eficiente no combate ao crime. Se os indicadores estão caindo e se a gente chegou nos menores da série histórica, então tem um caminho que está sendo feito que está dando resultado. Eu entendo que a gente tem que continuar para tornar o cidadão mais seguro. Uma das maiores angústias dos paulistas, quando a gente fala de saúde hoje, governador, é a fila por exames e cirurgias no SUS. Em Campinas, por exemplo, o senhor deve ter acompanhado, o Ministério Público aponta espera de até 12 anos por cirurgias ortopédicas. Qual é a meta do senhor em termos de redução dessas filas no segundo mandato? A gente está falando de saúde, uma responsabilidade compartilhada entre os entes da federação, que inclui o governo. Olha, quando a gente chegou aqui, a gente tinha um quadro dramático na questão da saúde, porque nós encontramos 8 mil leitos fechados no estado de São Paulo e tinha uma questão de subfinanciamento muito evidente. A gente tem uma saúde onde eu tenho mais de 100 hospitais próprios administrados pelo Estado e mais de 360 hospitais filantrópicos e 800 entidades filantrópicas que prestam serviço de saúde para o SUS no estado de São Paulo. E nós temos uma tabela SUS, que é o referencial para a remuneração, que via congelada há mais de 20 anos. E o que a gente fez? A gente desvinculou a receita, mudou a Constituição do Estado e criou um colchão financeiro para financiar o SUS. Com isso, a gente criou a tabela SUS Paulista. E a tabela SUS Paulista tem sido um ativo para nós, porque a gente remunera 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera num procedimento. Então, um parto que o SUS paga R$ 440, o SUS de São Paulo paga R$ 2.300. Uma cirurgia de vesícula que é R$ 1.000, aqui em São Paulo a gente paga R$ 4.000. Um leito de UTI que o SUS paga R$ 700, aqui em São Paulo a gente paga R$ 2.100. Com isso, a gente conseguiu fazer a conta fechar, principalmente na filantropia, a gente está levando isso para os hospitais municipais agora, e isso possibilitou a abertura de 8.400 leitos que estavam fechados. Então, qual foi a ideia? Vamos abrir leitos e vamos ampliar a rede. Além desses 8.400 leitos, nós entregamos 14 novos hospitais para tirar a pressão de onde a gente tinha vazios de assistência. Resultado, São Paulo fazia 700 mil cirurgias eletivas por ano. Nós estamos fazendo 1.400.000 cirurgias eletivas por ano. Significa que a gente faz o dobro, exatamente o dobro de cirurgias que nós fazíamos em 2022. E é lógico que isso tem um efeito na diminuição de filas. A gente diminui a fila a uma taxa de 500 mil pacientes por ano. Então, isso é extremamente relevante. E a gente continua olhando, você citou a região de Campinas. Região de Campinas, por exemplo, a gente está construindo agora um hospital em Bragança Paulista, 150 leitos, que vai ficar junto do Hospital São Francisco da Providência de Deus. Para quê? Quando eu olho a região Bragantina, eu estou tirando pressão da região de Campinas. Em Campinas, a gente está terminando a licitação do Hospital Regional de Campinas, um hospital metropolitano de 400 leitos, um hospital de média e alta complexidade, que duplica a capacidade de Campinas, vamos lembrar que é a mesma capacidade do HC da Unicamp. A gente está construindo um grande hospital de retaguarda em Ribeirão Preto, que vai ser um grande hospital de urgência e emergência, que já está em obra, que é um hospital de 600 leitos. Na região de Campinas, nós mobilizamos outros 400 leitos, que é como se fosse outro hospital de grande porte. E a gente está contratando também procedimentos na iniciativa privada. Então, fazendo um esforço enorme para conseguir aumentar a assistência, e as filas estão reduzindo, porque a gente consegue fazer hoje o dobro de cirurgias que nós fazíamos, a gente está fazendo mais exames, a gente está, como eu falei, são 14 novas unidades de saúde, hoje a gente tem em obra o Hospital de Tapetininga, a gente tem em obra o Hospital de Birigui, a gente tem o Hospital de Guararema, a gente tem o hospital, recentemente inauguramos o Hospital de Várzea Paulista, a gente tem o Hospital da Arujá, o Ambulatório Médico Especialidade de Jabuticabal, hoje está em obra o Ambulatório Médico Especialidade de Jaú, o Ambulatório de Marília, o Ambulatório de Presidente Venceslau. Então, tem muita coisa em obra para a gente aumentar a assistência e dar conta aí de atender a demanda da população.
Governador, vamos falar de economia? Na campanha de 2022, o senhor fez uma campanha muito voltada para o eleitor paulista na questão de capacidade de atração de investimentos para o Estado, melhora no patamar dos empregos. E agora a gente tem uma realidade que se impõe ao Brasil, mas que afeta São Paulo, que é a história do tarifaço dos Estados Unidos, né? São Paulo é o estado mais afetado por essas tarifas impostas pelo governo americano. Ao mesmo tempo, o eleitor vem acompanhando a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos durante essa crise e sabe da sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a família Bolsonaro. O senhor teme pagar um preço político por essa associação, caso os efeitos do tarifaço batam no emprego e na economia paulista? Não, absolutamente, porque, primeiro, o Eduardo não teria peso para tomar a decisão pelo governo americano. Tá? Isso é narrativa. Mas há informações, inclusive de órgãos do governo americano, né, de pessoas do governo americano, de que ele teve uma atuação junto ao governo para que isso fosse feito. Olha só, quando há um ano a gente sabe que o americano, né, que os Estados Unidos abriram a investigação da seção 301 e ali tem uma série de questões. Existem uma série de interesses comerciais dos Estados Unidos, que a gente sabe exatamente quais são, e existe uma série de interesses comerciais do Brasil. E aí cabe à diplomacia negociar, isso foi feito ao longo da nossa história, para que a gente tenha os melhores acordos possíveis. E a gente teve um ano para se preparar para isso. Aqui em São Paulo, a gente sempre preservou o interesse do mercado paulista, dos empresários paulistas, do empreendedor paulista. Então, primeiro, logo quando as tarifas foram anunciadas, isso em julho do ano passado, a gente sentou com todos os setores para tentar abrir as portas. E a primeira reunião que foi feita com alguém que tinha legitimidade para negociar no Brasil, que era realmente quem representava o embaixador no Brasil e, portanto, também representava o representante do West Trade aqui no Brasil, o West Trade Representative, foi a gente, né, quem respondia pela embaixada naquela época. Nós fizemos reunião com o setor de madeira, com o setor de aviação, com a Embraer, com o setor de máquinas e equipamentos, com todos os setores afetados. E fomos abrindo as portas. Veja, a paradiplomacia funcionou muito bem. Então, o pessoal do suco de laranja foi lá e resolveu, café solúvel foi lá e resolveu, papel foi lá e resolveu, a aviação foi lá e resolveu, porque, por exemplo, o pessoal mostrava, olha, o balanço nosso em termos de Embraer é negativo, porque a gente exporta avião, mas a gente importa motores, importa eletrônica, e o que a gente importa de turbina e importa de eletrônica supera o valor que a gente exporta de avião para os Estados Unidos. Então, essas tarifas foram sendo suprimidas e esses produtos foram entrando no rol de exceções. Tivemos muitas dificuldades, por exemplo, com aquelas empresas que exportavam máquinas para os Estados Unidos, né? O caso da Volvo, o caso da Caterpillar, que tem inclusive fábrica lá, a Volvo nós temos competidores globais. Se a pessoa não importa uma máquina que é produzida aqui no Brasil, ela vai importar a máquina que vem do Reino Unido. Então, o que a gente fez? Liberamos os créditos de ICMS, a gente calendarizou os créditos de ICMS acumulados para dar fôlego financeiro, para garantir fluxo de caixa. Então, aquilo que está ao alcance do governo de São Paulo fazer para proteger esses setores, a gente está fazendo, né? E, obviamente, monitorando o comportamento de cada um desses setores para tentar dar os estímulos necessários para ajudar e vendo também aquilo que o governo federal está fazendo, que é, ao fim e ao cabo, o grande responsável por essas negociações. Agora, hoje, olhando para os efeitos do tarifaço sobre São Paulo, o senhor se arrepende de ter vestido o boné de apoio ao Donald Trump? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu coloquei o boné naquela situação da posse. Colocaria hoje, novamente? Não, mas eu acho que isso não tem nada a ver com aquilo que vem depois. Agora, sobre ainda o tarifaço, vou pedir aqui para o senhor ser breve e a gente continua no próximo bloco, se for o caso, né? Caso seja mantido, o senhor está falando de algumas medidas que o governo de São Paulo tem tomado. Se for mantido ao longo de um eventual segundo mandato do senhor, vai afetar muito alguns setores? Quais medidas concretas o governo de São Paulo pretende tomar? São as mesmas medidas que a gente já tomou. Basicamente, crédito e liberação também de impostos que estão retidos, como os créditos ICMS. A gente vai fazer uma pausa para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala de mobilidade, de privatizações e aí planos do senhor para o segundo mandato também. Fique aí, a notícia volta depois do intervalo. A Notícia está de volta hoje com a sabatina ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e candidato à reeleição neste ano.
Governador, quero falar um pouco sobre privatizações e concessão, né? Uma das principais marcas do seu governo foi o projeto de desestatização da Sabesp. O Datafolha hoje mostra que a maioria dos paulistas se posiciona de maneira contrária a essa decisão. O senhor vem dizendo que no eventual segundo mandato o senhor pretende ampliar a agenda de privatizações e de concessões. Então, eu quero ouvir do senhor, que o senhor diga aos eleitores que fazem parte desse grupo de 54% que estão insatisfeitos com a privatização da Sabesp, qual é a confiança que o senhor tem de que esse projeto merece um novo voto? Olha, total. Primeiro, as pessoas precisam entender que se a gente não fizesse a privatização da Sabesp, ela ia ter dificuldade. Então, vamos lembrar que cada município tinha um contrato com a Sabesp, um contrato-programa, que tinha um prazo de vigência. E ao fim do contrato-programa, ele não poderia ser renovado. Então, o que ia acontecer? Quando esses contratos começassem a acabar, os municípios ou iam ter que fazer novas licitações ou iam ter que constituir autarquias próprias. Isso ia acabar com o mercado da Sabesp e com a lógica do investimento cruzado. O primeiro contrato que ia acabar é o de Osasco, que é um dos 11 municípios financiadores da Sabesp. E vamos lembrar que eu tenho 11 municípios geradores de receita e 360 municípios financiados. Então, a partir do momento que você começa a perder esses mercados, eu destruo a solidez financeira da empresa, a capacidade de fazer investimento, e tira o mercado da empresa. Então, e acabo com uma coisa que é muito importante no saneamento básico, que é o compartilhamento das infraestruturas. Segundo, tem uma questão fundamental. Quem no Brasil vai alcançar a meta de universalização? Que é uma coisa pouco falada. Parece que não tem relevância, né? E ninguém quer enfrentar esse tema. Agora, se fala muito de despoluição do Tietê e Pinheiros. Como é que você vai despoluir o Tietê, sendo que Guarulhos só tratava 2% do esgoto? Você pegar Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, em 2022, coletavam e tratavam 0% de esgoto. Perus, um bairro que tem 400 mil habitantes, que é o tamanho da cidade de Bauru, tratava 0 de esgoto. E as pessoas, às vezes, não percebem. Por quê? O esgoto está indo direto para o Ribeirão Perus, está indo direto para o Juqueri, e as pessoas não sabem o malefício que isso está fazendo para o meio ambiente e como isso prejudica a resiliência hídrica. Guarulhos hoje trata 45% de esgoto e a gente está falando de 2 anos. 45% de esgoto, chega ao final desse ano tratando 78% de esgoto. Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha tratam 70% e em 2029 vão estar universalizados. O distrito da Terra Preta em Mariporã, que era 0 de esgoto, vai chegar daqui a pouco a 100%. Perus, em outubro, vai estar coletando e tratando 100% de esgoto. Isso vai ter um impacto direto na redução de carga orgânica nos mananciais. Amanhã, a gente vai poder, por exemplo, usar o potencial da Billings, que tem o mesmo potencial do Cantareira, tem mais reservação do que o próprio sistema Cantareira e que a gente não usa por causa da poluição. Então, a gente precisa pensar na questão da resiliência hídrica. 2 milhões de pessoas que não tinham água potável agora têm. 4 milhões de pessoas que não tinham coleta e tratamento de esgoto passaram a ter. Fala para o pessoal da Vila São Francisco, em Poá, que não tinha água e agora está recebendo, se foi bom ou ruim. A gente vai investir 8,5 bi em saneamento básico na Baixada Santista. Isso vai ser fundamental, por exemplo, para a balneabilidade das praias, etc., e para resolver uma série de problemas. A gente está investindo lá e vai fazer a reservação de quase 30 milhões de litros de água a mais, com o sistema Mambu, com a estação de tratamento de água do Milvi, com as novas estações, com os novos reservatórios do Guarujá, com a nova adutora que vai fazer a ligação do Guarujá. Estamos fazendo a ligação de Billings com o Alto Tietê, estamos fazendo a ligação da bacia do Jundiaí com a bacia do Juqueri, para que não falte mais água em Várzea Paulista, para que não falte mais água em Campo Limpo Paulista, obras que ficaram adormecidas. Então, a Sabesp, a questão do investimento, e a gente está investindo 70 bilhões de reais na universalização até 2029, e mais uma coisa, hoje a gente perde 5 metros cúbicos por segundo de água na rede da capital, que tem 50, 60, 70 anos. A gente vai trocar toda a tubulação, vai sensorizar, ou seja, a gente vai diminuir muito as perdas. Então, a gente precisava fazer esse investimento, era necessário ter coragem, o resultado vai ser extraordinário. Agora, a gente está falando do início de jornada. Não adianta não olhar para frente, não projetar o que vai acontecer. A gente sabe exatamente como é que vai ser o filme. E lá na frente a gente vai contar esse filme. E aí as pessoas vão perceber a importância do movimento que foi feito. Pouquíssimos estados vão universalizar saneamento. São Paulo vai. E outra área em que a gestão do senhor apostou fortemente em concessões foi na área de mobilidade. E a gente está aqui fazendo essa sabatina hoje, num dia de greve na CPTM. O modelo de concessões tem entregue o serviço que o senhor prometeu ou espera para a população de São Paulo? A gente tem que olhar também o filme. Eu tenho anos de contrato pela frente e bilhões de reais para serem investidos.
Por exemplo, como é que a gente faria o trem Intercidades Campinas-São Paulo, que já está em obra? Vamos lembrar que a gente tem um sistema que ficou anos depauperado sem investimento, e a gente tem várias falhas de via permanente, a gente tem áreas que são suscetíveis a descarrilamentos, a gente tem problemas no sistema de alimentação, problemas na via aérea, trens obsoletos, a gente tem estações que não têm acessibilidade, a gente tem tempo de espera elevado. Por que o tempo de espera é elevado? Por que o usuário, que o passageiro fica 8 minutos, 9 minutos, às vezes, esperando entre um trem e outro? E as plataformas ficam lotadas? Porque o sistema de sinalização é antigo. A gente está revisitando todo o sistema de sinalização da rede, uniformizando para que a gente tenha um sistema padrão. Estamos pegando o último padrão, que é o sistema europeu, o mais moderno, e trazendo para cá, para a gente diminuir o intervalo entre trens dos 8 minutos para 2 minutos e meio. E aí são carros novos que vão ter que entrar em operação nos carrosséis para que a gente possa diminuir o tempo de viagem e esvaziar a plataforma. Nós vamos ter os investimentos em acessibilidade. A linha 13 vai passar a chegar no Bom Sucesso. A linha 9 vai chegar em Parelheiros. A gente vai ter a linha 11 chegando em César de Souza, fora toda a recuperação de estações que são antigas. A gente não tem, por exemplo, e as pessoas não sabem disso, aterramento do nosso sistema de alimentação. A gente vai passar a fazer o aterramento. Então, seria muito injusto até considerar o dia de hoje sem pegar... Assim, a gente está começando essa jornada. A gente vai começar agora essa série de investimentos e lá na frente os investimentos vão dar o resultado. Infraestrutura é uma das grandes marcas do senhor. O senhor veio do Ministério da Infraestrutura, foi eleito com essa marca e tem trabalhado bastante nessa área. Mas quando a gente está falando de grandes obras no estado de São Paulo, tem uma disputa aí entre o governo federal e o governo estadual. O governo federal se queixa que o senhor não dá o crédito por recursos que recebeu para as obras que são feitas em São Paulo. O senhor diz que o eleitor não quer saber de paternidade, o eleitor quer obra entregue. Então, o que eu pergunto ao senhor é como vai ser o relacionamento com o governo federal num eventual segundo mandato e se o reconhecimento desse tipo de parceria não faz parte da gestão pública que interesse aos paulistas. Isso é falso. Para quem acompanhou as nossas entregas, outro dia eu fiz a entrega da linha 6 e estava lá presente a Luciana Costa, que é diretora do BNDES. E uma das partes do meu discurso foi dedicada à parceria com o BNDES, que fez na linha 6 o primeiro Project Finance do Brasil. Então, essa história de dizer que não tem o reconhecimento é absolutamente falso. A minha relação sempre foi institucional. Quando eu procurei o presidente da República para dizer que nós tínhamos que licitar o túnel Santos-Guarujá, eu disse, se a gente não licitar, o senhor vai ter dificuldade de fazer, por algumas razões. Primeiro, porque é uma obra de mobilidade urbana e a gente conhece detidamente o projeto. Segundo, é uma PPP cujo aporte é acima de 70% do CAPEX. O senhor vai precisar de uma autorização legislativa e eu já tenho, então a gente ganha tempo. O TCU faz análise prévia de contratos de desestatização e o TCE faz análise a posteriori, então a gente ganha tempo nisso também. E o senhor vai precisar de garantia para uma parceria público-privada e a União tem dificuldade da garantida e São Paulo tem uma empresa garantidora. E a gente tem essa garantia já aportada. E o presidente concordou e a gente fez, ele passou para nós a delegação para fazer esse leilão do túnel Santos-Guarujá, a gente fez, tivemos juntos na cerimônia e problema nenhum nisso. Acho que o cidadão quer a obra entregue. E, às vezes, o desfecho da obra, quem faz o projeto, quem faz a modelagem, quem estrutura, quem bota de pé, acaba tendo o reconhecimento. É lógico, bancos de fomento fazem o seu papel, que é financiar a infraestrutura. Porque se o banco de fomento não financiar a infraestrutura, ele serve para quê? Se o banco de fomento não der crédito, vamos lembrar que uma operação de crédito é boa para os dois lados. Primeiro, ela compõe dívida do Estado. O Estado vai pagar por aquele dinheiro. E, às vezes, o próprio privado é que está pegando a operação de financiamento. Então, um pouco assim, vamos lá, você vai comprar uma geladeira, você financia a sua geladeira no Santander e você depois vai dizer assim, graças ao Santander, eu tenho a minha geladeira. Não é verdade. A geladeira é sua, é seu esforço, fruto do seu trabalho. O Santander te ajudou a ter aquela geladeira porque ele te financiou. Agora, ele está tomando também, ele está ganhando um recurso por causa disso. Então, a operação é boa para os dois lados. Governador, um tema que era da campanha de 22 e reapareceu nessa campanha de 26. Urnas eletrônicas, o senhor já disse que confia nas urnas e que acha que esse debate devia estar encerrado para a gente estar discutindo propostas. O senhor é uma liderança da direita, o campo que levanta esse debate sobre urnas é a direita. O senhor está disposto a pedir publicamente aos seus aliados que parem de questionar o sistema eleitoral? Falei isso publicamente diversas vezes. Eu confio nas urnas, se não confiasse, não era candidato.
né? E tem muita evidência para acreditar que a coisa funciona. Então, acho que eu já falei que eu tinha que falar sobre isso, acho que a gente tem que falar de projeto. E queria saber qual foi o maior acerto do seu mandato na leitura do senhor e o maior erro, o que o senhor se arrepende ou acha que não deu para fazer. Olha, essa questão de acerto e erro é relativa. Eu acho que a gente tem muitas entregas. O que a gente pode falar do mandato? E aí são números interessantes. A gente tem hoje o programa habitacional que está produzindo a maior quantidade de habitação da história. Só para você ter uma ideia da dimensão disso, o Estado de São Paulo sempre, historicamente, entregou 25, 30 mil habitações a cada mandato, a cada período de 4 anos. A gente já entregou 90 mil. Eu tenho 117 mil em obra. O Estado de São Paulo investia 1 bi por ano em habitação. A gente investe 3 bi por ano em habitação. Nós fizemos uma série de ajustes fiscais no Estado. Então, a gente fez reforma administrativa, a gente vendeu estatais, a gente fechou estatais que não faziam sentido. Exemplo de coisas que não faziam sentido. Eu tinha uma MTU, uma empresa metropolitana de transporte urbano, e eu tenho uma agência reguladora. O que a MTU faz? Fiscaliza contratos e regulação de transporte. O que a agência faz? Fiscaliza o contrato e faz a regulação desse contrato de transporte. Ou seja, eu tenho uma empresa e uma agência que fazem exatamente a mesma coisa. Fecha a empresa, fica só com a agência. A gente foi fazendo esse trabalho de revisão de gastos, de spending review, e fomos criando os espaços. Fizemos uma gestão de dívida ativa, e a gente viu que tinha condição de gerar fluxo financeiro a partir da gestão de dívida. Porque o estoque de dívida não nos interessa, me interessa fluxo. Então, a gente veio com os programas de transação tributária e isso gerou fluxo financeiro. Fizemos corte de despesa, cortamos cargos. Então, a gente renegociamos a dívida com a União e a gente foi criando um espaço para que a gente pudesse hoje ter o maior orçamento de investimento da história. Criamos a tabela Suíça Paulista, que é o salvamento da filantropia. E pode conversar com qualquer provedor de Santa Casa e ele vai te dar informação de como a tabela Suíça Paulista foi importante. E aí eu tenho recorde de cirurgia na nossa história. Eu tenho recorde de investimento em obras rodoviárias. Eu tenho recorde de expansão metroferroviária. Só para você ter uma ideia. Em 50 anos de história de metrô, São Paulo construiu 104 quilômetros de linha. Hoje, em obra ou entrega, eu tenho 49. E a gente já está estruturando os próximos passos. Acabamos com a Cracolândia, viabilizamos o túnel de Santos Guarujá, já estamos preparando para contratar a terceira pista da Imigrantes. Os nossos alunos estão indo para o exterior fazer intercâmbio. Eu tenho a maior quantidade de matrículas no ensino profissional da nossa história. A gente está chegando no mesmo patamar de alunos dos países OCDE com dupla formação, formação profissional e a formação no ensino médio. Criamos o Provão Paulista, o acesso direto da escola pública para as universidades públicas. Então, tem muita coisa aí que a gente pode falar, se orgulhar, errar. A gente erra todo dia. Quando a gente erra, a gente volta atrás, a gente redireciona o foco, por quê? O foco da nossa administração são as pessoas. A gente quer prestar um bom serviço. A gente entende o que é servir. E quando a gente não está servindo bem, a gente vai ajustar a rota. Aí errei aqui. Opa, errei, vou voltar atrás, vou corrigir esse rumo e nós vamos seguir em frente. Governador, eu vou ter que encerrar porque a gente tem que dar o mesmo tempo para todos os candidatos. O senhor está pedindo mais 4 anos ao eleitor paulista. Com uma palavra, como que o senhor quer ser lembrado se o senhor for eleito para um segundo mandato? O que o senhor promete entregar? 1 ou 2 palavras. Como uma pessoa que colocou o Estado na direção certa e que deixou legado. Governador, obrigado por essa entrevista, uma boa campanha para o senhor. Obrigado. E obrigada, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá.